o potencial de crescimento do Nordeste, muito sobre a história, mas por que São Paulo e o Sudeste têm tanta vantagem competitiva? Poxa, Lucas, como a gente conversou antes, a capital saiu da Bahia e foi para o Sudeste. Eu acredito piamente que, indo para o Sudeste, propiciou que o Sudeste desenvolvesse muito mais do que o Nordeste. E aí, nós aqui ficamos muito mais com a produção agrícola, com a extração de minerais, vegetais, do que com a produção industrial. E isso possibilitou o Sudeste ficar mais rico. Também o Sudeste está numa região mais próxima de outros países. O Porto de Santos foi beneficiado, como você mesmo falou, por conta de políticas. E talvez aqui no Nordeste faltasse mais políticas para permitir o nosso desenvolvimento. Mas aí somente alguém que entendesse mais de politicagem, de política, para poder falar a respeito disso. Perfeito. Existiu um certo protagonismo pelo estado de Pernambuco, não só do Sudeste, como do Brasil também. Conta um pouquinho, continua contando a eu estava contando para você, ó. Isso aí você não sabia, né? Não. Mas os estados que mais saíram na frente no início da colonização do Brasil foram os estados de Bahia e de Pernambuco, por conta da exploração da indústria do açúcar. E o estado de Pernambuco já foi muito maior e muito mais rico do que é hoje. O estado de Pernambuco englobava toda aquela região de Alagoas e aquela região ali do Ceará. Uhum. Porém, o que aconteceu? O estado de Pernambuco, por ele estar no protagonismo, em 1817 ele fez uma revolução de independência contra os portugueses. Sim. E aí essa revolução foi suprimida, né? Os portugueses chegaram e acabaram com os revolucionários e concedeu à região do Ceará uma independência de Pernambuco, que era ligada a Pernambuco. E aconteceu um outro fator histórico também. Em 1822, Dom Pedro I, ele dissolveu o parlamento e ele mudou o governador de Pernambuco. Isso gerou uma grande revolta também nos pernambucanos, que eram os mesmos revoltados, né, da época de 1817, que estava ainda chateado ainda com Portugal por conta dos impostos, por conta de tudo que os portugueses faziam com nós aqui brasileiros. E aí Pernambuco sofreu um outro revés, que foi perder uma grande área para a Bahia. Aquela parte do centro-oeste da Bahia, inclui Barreiras, algumas cidades aqui daquela região, já pertenceu a Pernambuco. E aí Pernambuco ficou um estado muito menor, muito mais pobre, justamente por conta desse protagonismo nas lutas de independência contra os portugueses. Os portugueses foram lá e enfraqueceram Pernambuco. Eu acredito que também foi nesse mesmo período que Pernambuco perdeu o estado de Alagoas, porque o estado de Alagoas ele era ligado a Pernambuco. Era tipo uma comarca, entendeu? Pagava os impostos iam para Pernambuco. E ele ficando independente, ele ganhou autonomia e não precisava mandar o dinheiro para Pernambuco. Então, Pernambuco ficou um estado muito menor, muito mais fraco por conta disso. São detalhes históricos que mostram assim que nós brasileiros, em vários estados, a gente sempre lutou pela nossa independência, a gente sempre se esforçou para se livrar de Portugal. E somente com o nosso grito de independência é que a gente cortou esse laço com os portugueses e a gente deixou de pagar tributos aos portugueses e hoje a gente paga a outros países. Mas pelo menos assim, a gente não é tão obrigado assim, no sentido, pô, não tem ninguém aqui com arma na cabeça da gente, entendeu? Como os portugueses faziam, prendiam, torturavam e tudo mais. Hoje a nossa relação é muito mais econômica do que qualquer outra coisa. Muito bom. O Brasil nunca entrou numa grande guerra, um grande conflito armado com outra grande nação, pelo menos que fizesse frente ou que representasse uma ameaça ao Brasil de fato. Teve guerra da Cisplatina com a Argentina, que resultou na independência do Uruguai. Nós tomamos uns territórios do Paraguai também, que eles contam essa história de outra forma. Mas o ponto é, o que dividiu o Brasil durante as épocas pós-coloniais, quando o Brasil ainda estava se estruturando, foram justamente essas revoltas, essas guerras civis. E de lá para cá tiveram também outros golpes.
Inclusive, ainda sobre essas revoltas, a de Tiradentes, a Inconfidência Mineira, a grande revolta deles era por que eles chamavam do Quinto dos Infernos. As pessoas estavam muito revoltadas por pagar 20% de imposto para a coroa portuguesa, e agora está todo mundo caladinho pagando mais de 50% para o Estado brasileiro. Pro Estado brasileiro sem ver retorno. Ah, beleza. Eu discordo de você de não ver retorno. Eu só acho que a gente não vê o retorno do que a gente paga, necessariamente. Sim. Assim. Não volta o que deveria voltar. Não é que não volta nada. Sim, poxa, sim. Minha rua aqui está asfaltada, eu viajo para o interior, tem asfalto, tem administração, tem polícia, tem hospital, tem SUS, tem um monte de coisa. Poxa, mas não está como deveria. Ok, mas existe, entendeu? Que é um problema nosso aqui também. Se entrar um político, independente de se é de esquerda, de direita, independente de que partido ele for, se ele entrar e fizer tudo errado, todo mundo só critica. Se ele entrar e fizer um monte de coisa correta, todo mundo só critica. Não tem ninguém com incentivo de fazer tudo certo. Porque é uma massa de gente criticando, batendo, jogando pedra o tempo todo. Então é um problema até que me afasta de entrar na política, porque, poxa, por melhor que eu entre com boas intenções, para fazer uma boa administração, para fazer algo de forma correta, as pessoas não vão olhar isso. Não, as pessoas não avaliam com esse prisma. As pessoas avaliam se estão sendo beneficiadas ou não, se está tendo emprego ou não. E aí é um monte de gente que não é beneficiada, fica falando mal por falar mal mesmo. Excelente. Isso nem é um problema assim das pessoas. Eu não coloco a culpa nas pessoas. É um problema do nosso game. São as regras do nosso jogo. Isso aí é outro podcast, né? Mas você fala isso porque você mora na capital. Também. Eu vou te levar no interior, que você conhece as pessoas. Meu interior é um interior de 20 mil habitantes, são 11 mil eleitores. Você conhece as pessoas. Você conhece 1.000 pessoas. No dia da eleição, você vê lá 2, 3 mil pessoas na rua. Ok. Mas eu falo do nosso sistema político. Se houvesse algum benefício que desse algum tipo de vantagem para o político que tivesse boas práticas, que entregasse de fato o que ele cumpria com promessas de campanha, qualquer coisa do tipo, com certeza estaríamos em outra realidade. É que não tem mesmo. É bem como você disse, não há incentivo para fazer um bom trabalho como governante. E assim, o prefeito da minha cidade é o Fábio Guzmão, é um amigo meu de infância. Eu tenho certeza, Fábio, quando eu for aí, vou querer uma entrevista sua, vou te levar lá para a gente entrevistar ele. E assim, ele pode falar um pouquinho porque ele está do outro lado, entendeu? Mas eu, do lado de cá, eu vejo assim, por melhor que ele faça, um lado vai ficar só falando mal. É uma coisa incrível. E quem não é beneficiado do lado dele também fica falando mal. E não entra muito isso na minha cabeça, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Há alguns anos aconteceu um acidente aqui na Paralela. 4 pessoas no veículo sofreram um acidente. Das 4, 3 pessoas foram prontamente atendidas pelo SAMU, cada uma levada para um local diferente, baseado no nível de gravidade que sofreu no acidente. A que ficou em estado mais grave foi para o HGE. Eu tive a oportunidade de chegar lá no HGE. Umas 4, 5 horas depois, a pessoa fraturou o braço, ou foi o ombro, alguma coisa assim. E ela estava aguardando o momento da regulação para poder fazer a cirurgia. E o incrível, uma da pessoa que estava no acidente, que tinha sido transportada, medicada, cuidada, estava falando mal do SUS, que queria um outro tipo de atendimento. Entendeu? As pessoas nunca estão felizes. Nenhuma pagou R$1. E teve, poxa, transporte VIP. Eu falo VIP assim, é uma ambulância, um enfermeiro. Eu não falo enfermeiro, pode ter sido um profissional de saúde especializado nos primeiros socorros. Tiveram o atendimento necessário. E por mais grave, foi para um hospital que estava lá dentro de um leito com mais outras, não sei quantas pessoas que estavam em situações semelhantes aguardando um determinado atendimento. Eu soube depois de 1, 2, 3 dias, foi regulada para fazer a cirurgia, fez a cirurgia e está bem hoje. Mas imagine só, também para fazer uma cirurgia, você não vai chegar no hospital particular, mesmo que tenha um médico ortopedista, mesmo que tenha um material, tem que ser planejado aquilo ali. Uma cirurgia de porte ortopédico tem que ser planejada, tem que ter a placa específica, tem que ter os parafusos específicos, aquilo ali custa muito dinheiro. Mas assim, enfim, a moral da história é que tinha um envolvido, tá reclamando.
achando ruim, tudo ruim. Então as pessoas gostam muito de reclamar e não viu a qualidade de tudo que foi feito, entendeu?